Muito bem, queridos, eu queria hoje compartilhar um texto de Romanos 3. Parece-me que o pastor Rômulo usou o texto de Romanos para tratar do assunto do homem, o que é o ser humano. E eu quero continuar aqui no livro de Romanos. Sei que você não tem Bíblia, mas então escute a leitura da palavra, por favor. Romanos 3, 21 a 26. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Deus abençoe sua palavra. O livro que eu li é o livro de Romanos, capítulo 3. Deixa eu só dizer algo interessante sobre esse livro. Se todos os 66 livros da Bíblia sumissem, de repente desaparecessem, e só o livro de Romanos ficasse, nós estaríamos seguros. Porque o livro de Romanos, ele tem a essência de toda a Escritura Sagrada. É como se fosse o resumo de toda a Escritura, é o livro de Romanos. Então, se de repente, por uma situação, toda a Bíblia se acabasse, não existisse nada, mas se tivéssemos Romanos, ainda estávamos bem seguros, bem amparados. Mas dentro do livro de Romanos, que são 16 capítulos, esse texto, essa porção que eu li, eu diria, a essência do Romanos. Se a Bíblia, o livro de Romanos é a essência da Bíblia, esse texto, esse parágrafo que eu li, seria o texto mais importante das Escrituras. Você tem uma ideia? O mais importante. Seria o centro de todas as Escrituras, é esse texto. Obviamente eu não vou expor aqui ele em detalhes, com profundidade. Mas eu vou iniciar aqui uma palestra a partir desse ponto aqui. Deixa eu pegar aqui as ideias para você acompanhar comigo o raciocínio. Primeiro foi apresentado quem é você, pelo pastor Rômulo. Então ele mostrou a realidade do ser humano. Segundo, foi apresentado quem é Deus, a partir do seminarista Flávio. A minha resposta agora, a minha palestra, se concentra em tentar, exatamente diante da realidade de quem você é e de quem é Deus. Obviamente, eu não sei se todo mundo entendeu, compreendeu. Existe um dilema a ser resolvido. Olha, se você é um pecador, como de fato a Bíblia diz que você é, e Deus é um Deus santo, como de fato a Bíblia diz que Deus é, então nós estamos diante de um problema sério. Ou seja, como eu, miserável pecador, posso me relacionar com um Deus extremamente santo? Esse é um problema. E a chave para a resposta desse problema é exatamente esse capítulo, esse parágrafo. Na verdade, a chave que responde a essa situação, esse dilema, é o Evangelho. O Evangelho, portanto, é a resposta de Deus a esse dilema. Você é um pecador e Deus é santo. Então, como é que se une esses dois aspectos? A resposta é o Evangelho glorioso, o Evangelho de Deus. E eu vou aqui apresentar exatamente uma espécie de resumo desse Evangelho para você. O texto de Paulo aqui, Romanos 3, 21, começa com uma conjunção. Quem é bom de português aí? Conjunção. Ele começa com mas. Você não tinha a Bíblia, mas eu vou repetir. Mas. Tá lá. Mas. Por que esse mas? Quando a gente coloca uma conjunção dessa, quem estuda um pouquinho português, sabe que mais é uma conjunção de contraste, adversativa. Está dizendo algo, e então o que vai ser dito depois é uma espécie de contraponto ao que estava sendo dito. Essa palavrinha mais, ela nas Escrituras
é poderosa. Eu não diria nem nas Escrituras, olhe bem para mim. Eu diria para a existência humana, ela é maravilhosa. Ela é poderosa. Vou dar um exemplo. Você está em casa e de repente escuta um telefone, bate um celular para você. Aí a notícia começa assim: olha, seus pais estavam num ônibus, vindo lá da viagem que eles estavam fazendo, e esse ônibus se acidentou. Mas seus pais estão vivos. Fica diferente. Quando você escuta esse mais, ela já implica em esperança. Você vai para o médico, faz um diagnóstico e o médico diz assim: você tem um câncer. Mas ele pode ser curado. Você chega a sorrir. Você ouviu uma notícia terrível e depois vem, depois desse mais, esperança. Esse mais nas Escrituras é como se você estivesse se afogando, sem força, prestes a morrer. Aí vem o mais. O mais é o fôlego, é a sobrevida. O avião caiu, mas ninguém morreu. Então esse mais é as boas notícias. Quando Paulo coloca esse mais aqui, ele está dando esperança, as boas novas. Exatamente isso que é o Evangelho. Evangelho é boas novas. Porque anteriormente, do capítulo 1 até esse ponto de Romanos, o que ele estava falando era terrível ao seu respeito, ao meu respeito. Ele tinha analisado toda a humanidade e estabelecido aquilo que a gente chama a culpabilidade, a condenação de todos os homens. Todos os homens. Ele tinha dito: não há nenhum justo, nenhum só. Ele disse que não há nenhuma pessoa que esteja desculpável. Todos são indesculpáveis diante de Deus. Não há nenhuma pessoa que possa se colocar diante de Deus e se achar justificável. Todos são dignos da condenação de Deus. A situação do homem era triste. Ele vai dizer: não há nenhum justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, a um se fizeram inútil. E então quando você lê, você fala: pronto, agora eu estou. Tem uma esperança. Aí então vem o mais. Mais é a esperança. Então qual é essa solução que Paulo apresenta para o problema do homem? O seu problema, o problema espiritual. A solução de Deus é a justiça dele. Como Deus lida com o homem pecador para poder esse homem pecador poder se relacionar com Deus Santo? A resposta de Paulo diz é essa: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Ou seja, Deus é aquele que justifica o injusto. Ele justifica o injusto. Ele é aquele que imputa justiça no homem que é pecador. Então, 3 palavras eu quero pensar aqui desse parágrafo para mostrar como é que Deus opera nesse processo de justificar um ímpio ou um injusto. A primeira palavra que Paulo cita está no versículo 24. Ele diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça. Vou repetir. Como Deus justifica o homem? Deus justifica o homem gratuitamente por sua graça. Ou seja, como o homem é salvo? De que maneira o homem recebe a justiça de Deus? De graça. Se assuste. Gratuitamente. O homem é justificado sem lei. O que é sem lei? Não é por obras. O homem não é justificado mediante o seu suor. Não é o seu sacrifício. A justiça de Deus que é colocada sobre o homem, imputada no homem, ele não advém dos méritos humanos.
Não é porque o homem é bom, porque o diagnóstico já foi terrível. Espero que o pastor Rômulo não tenha alisado ninguém aqui mesmo. O diagnóstico é terrível. Pode o morto ressuscitar? O homem é incapaz, é impotente. Então ele não tem como resolver o problema dele. Então Deus é que resolve. E como Deus resolve? De graça. Gratuitamente, o Deus diz. Justificados gratuitamente por sua graça. Portanto, nós somos justificados gratuitamente. É Deus que inicia essa relação. O Evangelho é a iniciativa de Deus. A fonte da justiça é o próprio Deus, movido por graça. Graça. O que é graça? Vou explicar essa palavra. Se vai sair daqui, nunca vai mais esquecer. Graça é um presente imerecido. O que é graça? É um favor imerecido. É aquilo que Deus lhe dá e você não merece. Então, a salvação, a justificação, a justiça de Deus é algo que Deus lhe dá e você não merece. Tudo que foi você deve estar, quem não conhece essa doutrina, quem não conhece, que não tem contato com ela, vai ficar assustado. Porque toda a sua vida você vai dizer assim, poxa vida, tudo que eu fiz na minha vida foi mediante o esforço. Tudo que eu consegui, eu tive que batalhar. Eu tive que suar. Consegui uma faculdade, consegui um emprego, consegui um carro. Tudo isso foi um esforço meu. Aí esse pastorzinho chega aqui, chama para cá, entra aqui e vai dizer que o céu, a vida eterna, é de graça. Mas você está brincando. Isso é piada. Deve ser piada. Quer dizer que o céu, a eternidade com Deus, o perdão dos pecados, a justiça divina, tudo isso é de graça. É. Isso é tão impressionante que a mente humana não aceita isso. Ela rejeita isso. Ela não tolera isso. Ela tem a reação aviltante contra isso, porque ela não suporta isso. Ela tem que fazer. Sou eu posso, eu. Tudo que na minha vida foi eu. Aí vem e diz que a justiça de Deus é gratuitamente por sua graça. É. Portanto, a justificação do pecador diante de Deus não é mediante esforço, suor, obras, méritos. A Bíblia diz que o homem é salvo pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie. A justiça não é um prêmio, não é uma conquista, não é um favor merecido. A justificação de Deus não é um processo, é um ato, é uma declaração. Deus, portanto, agora estabeleceu uma relação com o homem, e essa relação não é mediante a lei, a obediência, a ética, não é mediante o esforço, os princípios, a cultura, o saber. A relação é pela graça. Graça somente. Somente graça. Segunda palavra que eu queria ressaltar nessa minha palestra é cruz. Cruz. Se a fonte da justificação é a graça de Deus, a base para Deus fazer isso é a crucificação do seu filho. Eu vou explicar. Se Deus justifica gratuitamente os pecadores por sua graça, por que é que ele faz isso? Vou repetir, escute bem. Se Deus justifica gratuitamente por sua graça o pecador, que ele já declarou pecador, por que é que ele faz isso? Baseado em quê? Como é que Deus, sendo justo, declara o injusto justo? Isso não é imoral? Escute bem. Não é complexo o meu raciocínio. Como é que Deus, sendo justo, declara o injusto justo, isso de graça, sem comprometer sua justiça? Qual, portanto, é a base da justificação? Eu vou dar um exemplo que você vai entender. Escute-me, uma ilustração resolve. Vou ser bem drástico, porque às vezes drástico pode ajudar as pessoas a compreender. Imagina que você é um pai de família ou uma mãe. Você tem uma filha de 12 a 13 anos de idade. E um bandido pegou-a. Estrupou. Matou.
fez o que fez. Matou sua filha, com 13 anos de idade, inocente lá. A polícia pegou, a justiça pegou ele. Foi levado ao tribunal. Está lá você, sentado aí, no tribunal, está aqui o juiz. E está aqui o criminoso. O julgamento ocorre, você está assistindo. E de repente o juiz olha e diz assim: absolvido. Qual era a sua reação? Se fosse eu, pai, assistindo um julgamento desse, eu voava no pescoço daquele juiz. Então, você é louco? Você é louco? Você é um indecente? Não há dúvida, ele é um criminoso, não tem como. Aqui é um crime reconhecido. Como é que você justifica ou absolve um culpado? Como é que você faz um negócio desse? Como é que você age assim? Então você não toleraria injustiça. Você não suportaria injustiça. Agora, como é que Deus, sendo o mais santo do que qualquer juiz na terra, pode chegar para um pecador que ele mesmo declarou, todos pecaram, Romanos 3:23, aqui eu li, todos pecaram, e simplesmente diz assim: você está justificado, você está livre, vai para o céu. Como é que Deus pode fazer um negócio desse? Sem atentar contra a sua justiça e santidade, já que o Flávio disse aqui que Deus é santo e justo, que Ele é o trono da justiça. Que esse único lugar, o único ser que a gente tem esperança de justiça aqui na terra, abrir mão de sua justiça, não está perdido. Deus é o diabo. Deus é o diabo. Então, como é que Deus pode, diante do fato dele declarar-nos pecadores, somos de fato pecador, e dizer que o homem é salvo gratuitamente, como acabei de dizer? Isso não é boa, isso não é indecência. A não ser que, escute bem, tenha ele uma base para justificar o injusto. E qual é a base dessa? A cruz. Sem a cruz não há como Deus justificar o ímpio. Sem a morte de Jesus Cristo não seria possível nenhuma possibilidade de justiça. Então como é que Deus consegue manter-se justo e justificar o injusto? Através da cruz de Cristo. Paulo diz aqui: sendo justificado gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo. Então Paulo usa dois termos aqui que eu queria só usar para lembrar para vocês. Ele usa a primeira expressão, redenção. O que é redenção? É uma palavra que você talvez não tenha dificuldade de entender, porque existe uma cidade aqui no Ceará com o nome disso, né? Redenção, que foi a primeira cidade a libertar os escravos. Então essa palavra vem de origem aí, ou seja, os escravos, havia os escravos lá naquela região de Roma e tal, e como é que ele era redimido da situação deles? Eles eram redimidos quando uma pessoa chegava lá e comprava. Os escravos eram uma espécie de objeto, de mercadoria, de propriedade. É uma moeda de troca. Então chegava lá e comprava. Então, como é que Deus nos justifica? Mediante a redenção, ou seja, Jesus vem, mediante Jesus Cristo, vem e compra-nos da condição de escravos. Por meio de Jesus, mediante Jesus, Ele nos adquire da condenação em qual nós estávamos inseridos, que era a situação de escravo. Portanto, Paulo apresenta aqui a base para a justificação. Ele nos justifica mediante a redenção que há nele. Mas não só a redenção, outro termo que Paulo usa, ele usa quem propôs no seu sangue como propiciação. Essa palavra propiciação é outro modo de Deus justificar o injusto. Deus coloca o pecado e o mal sob julgamento e declara que vai derramar a sua ira sobre eles. Então ele vê, você está no banco do réus, imagine aqui, Deus diz: você é culpado. Mas o que é que ele faz então para justificar você? Ele pega a sua culpa, a sua condenação e tira de você e coloca em alguém no lugar de você. Cristo.
seja, a sua iniquidade, a sua transgressão, o seu pecado não é colocado sobre você, ou não é julgado em você, é julgado em Cristo. Então você merece morrer, mas não, quem vai morrer em seu lugar é Ele. Então, mediante o sangue, ou seja, para que Deus pudesse justificar o injusto, alguém teria que morrer a morte do injusto, Cristo. Cristo, portanto, é aquele que nos redime por meio do seu sangue. A moeda de troca que Ele faz para nos poder libertar da condição de pecado é o seu sangue, ou seja, a sua vida cravada na cruz. Somos salvos por Deus, do próprio Deus, da sua ira. Não há jeito, gente. Só há duas maneiras do homem, vamos dizer assim, quitar sua dívida. Ou ele é justificado em Cristo, porque Cristo morreu pelo ímpio, ou ele vai passar o resto da vida dele, o resto da eternidade dele, recebendo a ira de Deus no inferno. Não há como. Deus não vai abrir mão da sua justiça. Deus não vai ser imoral. A sua justiça vai ser vindicada, ou em Cristo, no seu lugar, ou no inferno. Alguém sugeriu uma ilustração que pode ajudar mais ou menos assim. Imagine que você cometeu um delito, e você foi pego, e você foi levado a um tribunal. Isso aqui não é no Brasil, é nos Estados Unidos. Você chega e o juiz está lá e você está lá com o policial que lhe pegou no ato da infração. Ele olha para você e você diz assim: o que é que você se considera diante dos fatos? E aí o juiz bate o martelo e diz: você é culpado. E aí então acontece a situação inesperada. O juiz levanta, sai do seu lugar e direciona seu rapaz, você. Quando chega lá, ele tinha multado você a $500, ele abre a carteira, pega os R$500 e lhe dá. Ele volta, senta e continua o julgamento. Foi assim, mais ou menos assim que Deus fez. Ele lhe condenou, ele julgou, você é culpado. Você não tem capacidade de pagar, você é morto, você é um pecador. Então eu venho, desço da minha glória, tomo a forma humana, morro a morte que você merece, para que você possa ser justificado. A última palavra que eu queria ressaltar é fé. Graça, cruz e fé. O que é fé? Paulo usa aqui a expressão: a quem Deus propôs no seu sangue mediante a fé. Mediante a fé. Versículo 26, ele diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justificador, justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. E o 22 novamente diz assim: a justiça mediante a fé em Jesus Cristo. Então, outra palavra importantíssima na compreensão do Evangelho, além da graça, além de cruz, é fé. A justiça é pela fé, não é por obras. Pela graça sois salvos mediante a fé. Uma observação: fé não é uma moeda de troca, não é um mérito. Eu tenho fé e Deus tem a salvação. Vamos trocar, Deus? Não. Não ache que fé é uma moeda de troca que você vai dar em troca de sua salvação. A graça não aceita nenhuma contribuição e nem precisa. O valor da fé não reside nela mesma. O que é importante... Fé não... Aqui, gente, eu acho que todo mundo aqui tem fé. Nem discordo. Não posso nem julgar que todo ser humano tem fé. Até o ateu tem fé. A questão não é ter fé, meu camarada. A questão é em quem você coloca a fé. Porque a validade da fé depende do objeto. Se eu tenho muita fé em quem aí? Dá um chute. Barata. Barack Obama. Eu tenho muita fé em Barack Obama. Pronto, você pode colocar a sua fé. A fé precisa de um objeto. Você pode colocar a sua fé. Tem gente que coloca... Você vai colocar fé em alguma coisa. Tem em você mesmo.
O importante não é o tamanho da sua fé, se você tem fé ou não. O importante é onde você coloca a sua fé, meu amigo. E o texto aqui repete várias vezes. Fé em Jesus. Fé em Jesus. Claro, só podia ser Ele, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Então, somente a fé em Cristo. A justiça é somente pela fé em Cristo. E o que é fé, pastor? Fé, alguém definiu, é o olho que contempla. É a mão que recebe. É a boca que bebe a água. Você está com um copo d'água, olha a minha ilustração. Você não precisa, você não faz nenhum elogio à boca. Oh, que boca linda. Oh, que boca maravilhosa. Não, você tem a ideia de que o que é importante aqui é a água. A fé é o meio pelo qual você obtém ou coloca-se no espírito da salvação. A fé é o meio pelo qual você se apropria. Não é uma ilustração que ajuda. Imagine, a fé tem 3 elementos. Guarde aqui, ó. Eu preciso saber. Eu preciso ter a ideia de que aquele que eu conheço é capaz. E eu tenho que ter confiança. São esses 3 elementos. Imagine uma pessoa se afogando. Imagine aí. Aí a pessoa vê uma boia. Você está compreendendo o meu raciocínio? Uma boia. Aí a primeira coisa que a fé vem. Ela vê. Eu tenho que saber. Eu tenho que ter a ideia de que existe uma boia. Primeiro ponto, primeiro passo da fé. Mas isso não me salva, vou morrer afogado. Só o fato de eu olhar a boia, isso não me salva. Aí o segundo processo que a fé opera é: aquela boia é capaz de me salvar. Ela tem competência. É o segundo passo da fé. Mas mesmo assim, isso não resolve o problema. Você vai morrer afogado. A fé não é só saber. A fé não é só ter a dedução de que aquela pessoa é capaz, ou aquele objeto é capaz. Para eu ser salvo, a fé tem que dar um outro passo. Eu tenho que me agarrar, eu tenho que confiar. Então eu só vou ser salvo depois que eu me agarro à boia. Então é isso que é fé. Fé é se apropriar, é o meu pelo que eu aproprio as bênçãos de Deus. Fé é uma confiança naquilo que Deus diz. Vou encerrar aqui a minha palavra com a ilustração. Contei 3 ilustrações, foi de propósito. Sabia que ia ter vocês mais cansados e ia usar histórias para poder fixar a verdade. Mas essa ilustração, para mim, ela é muito bela e ilustra tudo o que é o Evangelho. Escute bem. Havia um rico cavaleiro inglês que tornou-se milionário na corrida do ouro no século XIX, lá na Califórnia. Ele veio da Inglaterra, tentou ganhar vida na Califórnia, nos Estados Unidos, e na corrida do ouro se tornou milionário. Já indo de volta para a Inglaterra, sua terra natal, ele passou por uma cidade chamada Nova Orleans. Nova Orleans, no século XIX, ainda tinha comércio de escravos. E estava lá fazendo-se a venda de escravos. Havia uma jovem africana muito bonita sendo leiloada. O leiloeiro gritava, vendendo aquela pessoa para quem a quisesse arrematá-la. Quando aquele jovem milionário se aproximou, viu 2 homens que estavam disputando o preço, cada um dando um lance maior para adquirir aquela jovem. Mas ele percebeu que aqueles 2 estavam bem mal intencionados. Estavam desejando, querendo aquela mulher com intenções terríveis. Então o que ele fez? Ele chegou para o leiloeiro e disse assim: qual é o preço normal que se paga por ela? Então o leiloeiro disse, estimou, ele disse: pois qualquer preço que você colocar, e qualquer um colocar, eu dou o dobro. Então, assim ele fez. O leiloeiro disse: se você tem dinheiro, então está vendido. Ele disse: pois bata o martelo. E ele comprou aquela escrava pelo dobro do preço. Pegou, assim, quando ele foi se aproximar dela,
juntamente com o dono, ao tirar as cadeias dela. A primeira coisa que ela fez foi cuspir na cara do homem. O inglês pegou o lenço, limpou o rosto, saiu com ela em direção ao cartório. Quando chegou lá, mandou bater lá uns papéis, a alforria dela. Quando deu para ela, ela cuspiu mais uma vez no rosto dele. Ele limpou de novo. E disse para ela: você não entende? Estou lhe dando a sua liberdade. Você é livre, completamente livre. Ela, depois que entendeu o que estava acontecendo, ela começou a chorar. Ficou de joelho, caiu nos prantos, chorou muito. Então falou para ele: o senhor está me dizendo que o senhor pagou o dobro do preço. Algo que ninguém jamais faria. Simplesmente para me pôr em liberdade? Ele disse sim. É isso mesmo. Aí ela chorou mais. Então ela se virou para ele e disse: eu tenho algo para lhe pedir. Ele disse: pode pedir. Eu posso ser a sua escrava, voluntária, para sempre. É assim que nós, os cristãos, se sentimos com Jesus Cristo. É assim. Depois dele ter pago por nós, não dobro, não triplo, 1000 vezes é o valor do sangue dele. 1000 vezes. Depois de nós termos cuspido na sua face, ele vem e sofre por nós, derramando o seu sangue. Mais do que qualquer escravo ou qualquer pessoa poderia imaginar, ele pagou com sua própria vida para nos libertar. Como eu não posso pertencer a um Deus que fez isso por mim? Você acha sinceramente que eu sigo a Jesus Cristo forçado? Você é religioso? Você acha que eu não sou atraído a Ele exatamente porque eu compreendi o que Ele fez por mim? Você acha que existe alguma coisa que me amarra a Ele a não ser o amor? Como não posso amar aquele que me amou tanto? E esse amor que Ele tem por mim faz com que entregue a minha vida a Ele, tal como aquela escrava. Eu vou seguir a você voluntariamente o resto da minha vida. Baixa nossas cabeças, vamos orar. Nós agradecemos, Senhor Deus, pelo Evangelho glorioso de Jesus Cristo, Evangelho da salvação, Evangelho da vida eterna, do perdão dos pecados. Eu peço que o Senhor possa usar essa palavra e as outras demais para o Senhor, para que Teu Espírito opere, mostre a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo que passamos juntos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.